Vamos tomar um cafezinho com pão de queijo? Aqui nessa mesa, além do cafezinho, tem uma conversa muito boa. Conversa útil. Somos nós, o Direito Simples Assim, voltando para mais um bate-papo com vocês. E hoje nós temos aqui um convidado ilustre. É o Dr. Arthur Venturini, advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Processual, fundador do curso Revisão Contratual Bancária e Processo, professor, advogado, palestrante, presidente da Comissão de Direito Bancário da 43ª subseção da OAB-MG. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sou eu que sou imensamente agradecido a vocês, viu? Todos aqui, me senti muito bem acolhido. Obrigado a todos. E o que eu puder fazer para poder ajudar, para poder esclarecer ao público, estamos aqui. Vamos bater um papo, né? Papo de direito, papo bem gostoso. Bem gostoso. Gente, antes, siga aí, né? Nosso canal aí. Curte, né? Marca lá, comente, tá? E depois siga a gente também nas nossas redes sociais. No final eu falo quais são. Então vamos lá, Arthur. Isso. Eu fui vítima de um golpe no Pix. E aí, o banco tem que me reembolsar? Gente, isso é uma pergunta tão corriqueira. Nós que trabalhamos na área do direito, nós sabemos que isso acontece de forma, assim, quase que cotidiana. A CNN teve um estudo específico que até em 2028, cerca de 12 bilhões serão voltados especialmente para o golpe do Pix. Ou seja, nós temos um rombo aqui de 12 bilhões de reais específico, algo que está sendo projetado por conta dessa evolução na tecnologia. E aí fica uma pergunta: quem é o responsável por determinados golpes? Exatamente. A população, geralmente os bancos, as instituições financeiras, o que elas fazem? Elas tentam retirar a responsabilidade delas em relação a esse tipo de golpe. Certamente que isso acontece. Mas existem meios, existem formas de buscar, por meio de ações judiciais ou mesmo reclamações de forma administrativa no Banco Central, inclusive nós vamos falar dela um pouquinho mais à frente, o ressarcimento dessa pessoa que sofreu esse tipo de golpe. Qual que é o grande detalhe aqui para o consumidor, para a pessoa que sofreu o golpe do Pix? Demonstrar a falha da instituição financeira. E essa falha, ela ocorre como? Falha nas informações. Geralmente os golpistas, eles têm todos os tipos de informações precisas daquele que sofreu o golpe. Mandam links, mandam e-mails, entram, acessam a conta da pessoa, fazem Pix de valor que não condizem com, vamos dizer assim, a história financeira daquela pessoa. Vamos dar um exemplo aqui, Vinícius. Vinícius é um homem que movimenta muito dinheiro, né? Durante o dia a dia, não é? Vai profetizando. Ele é uma pessoa que movimenta milhões na conta. E aí, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vinícius, só um exemplo aqui para a gente poder colocar aqui na cabeça do nosso público um fio de esperança, tá? Vinícius movimenta aqui R$1.000 por mês, bom? Faz depósitos, envia Pix, e aí, do nada, à 00:30, ou por meio também do dia, enfim, há uma movimentação atípica na conta do Vinícius. Uma pessoa que movimenta R$1.000 por mês, ela simplesmente começa a movimentar ali, mandar Pix para pessoas diversas, não cadastradas no aplicativo, 2.000, 3.000, 4.000. Qual é a responsabilidade da instituição financeira por meio de resoluções do próprio Banco Central? Vamos interceptar porque há indício de fraude. Até que o Vinícius chegue para a instituição e fale assim: ô instituição, sou eu mesmo, viu? Deixa eu realizar aqui a minha transferência de valor. Quando a instituição financeira não realiza esse tipo de atitude, que é uma atitude de prevenção, ela falha na prestação dos seus serviços. E falhando na prestação, principalmente na questão de segurança, ela é responsabilizada a ressarcir o valor
ali que foi enviado pelo meio do Pix e principalmente, aí é o grande X da questão de nós advogados, ajuizar a ação de ressarcimento e danos morais contra a instituição financeira. E eu estava conversando com o Vinícius aqui antes nos bastidores, hoje em dia está muito difícil. É um nicho muito específico e muito rentável para nós advogados. Mas ainda não há tanta gente especializada dentro dessa área voltada aí, que é um nicho do direito bancário em recuperação de valores do Pix. Então, assim, recapitulando, sempre faça, o cidadão, faça a comunicação ali para o banco, para a instituição financeira, informe que você de fato não realizou esse tipo de envio de Pix e procure um profissional da área para poder te ajudar a fazer o ressarcimento desse valor, porque você tem direito de ter o seu valor de volta. Tudo bem? Tudo ótimo. Quer falar alguma coisa acerca disso, Claudinho? Arthur, seja bem-vindo, tá? Esse assunto é muito interessante, eu pessoalmente gosto muito. E eu queria pegar um gancho rapidinho nessa questão que você está colocando do Pix. Eu acho muito interessante. Nós estamos abordando aqui inicialmente a questão do golpe. Mas e a questão do Pix erroneamente passado? Eu acho que talvez aconteça mais o Pix errado do que talvez o golpe do Pix. Eu vou fazer uma transferência e eu confundo ali algum número e esse número vai. Eu já tive algumas consultas de algumas pessoas que me procuraram para poder me perguntar sobre isso e me disseram que o banco ele é muito lacônico em relação a isso. Ele simplesmente fala o seguinte: não é minha responsabilidade se o senhor digita errado. Qual seria o seu ponto de vista em relação ao direito do consumidor em situações assim? Perfeitamente. Vamos lá. A população ela desconhece um pouco alguns mecanismos do Banco Central do Brasil. Eu brinco nas minhas aulas, Vinícius, o seguinte: o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil, o Bacen, né, que é o órgão responsável por fazer ali a verificação das instituições financeiras, fazer um certo ar de vigilância, ele determina que alguns mecanismos, que as instituições se procedam com alguns mecanismos de segurança. Tem um mecanismo específico chamado MED, M-E-D, que é um mecanismo de devolução de valores depositados de forma errada. Então, por exemplo, enviei aqui para o Dr. Vinícius meus R$1 milhão aqui no meu Pix. Vamos dar esse exemplo. Só que foi errado, foi para o Pix de uma outra pessoa. O que eu faço? Primeiro, não se desespere. Entre em contato de forma imediata com o seu banco, tá? Arthur, é verdade que os bancos eles são lacunosos nisso? É muito verdade. Só que nós, como cidadão, precisamos emitir atos que possam nos resguardar de forma futura. Entrei em contato com o meu banco X, com a minha instituição X. A instituição ela vai fazer uma verificação, ela vai entrar em contato com aquela pessoa recebedora e vai suspender a transferência daquele valor pelo prazo ali de 72 horas, pode ser de 24 a 72 horas, até que haja a efetiva comprovação. Fez ali, mesmo para aquela pessoa não deve receber aquele valor, a quantia ela vai voltar para a conta bancária de quem enviou o Pix de forma errada. Esse é o primeiro cenário. Arthur, passou o prazo, o banco não atendeu essas especificações dos mecanismos de segurança, o que eu faço? Se não atendeu essas especificações, responsabilidade da instituição financeira, principalmente por meio do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 479 do STJ, que fala que as instituições financeiras elas são responsáveis objetivamente pelas falhas na prestação do seu serviço. Concordo. Então o código ele vai proteger o cidadão de todas as formas possíveis. Mas o cidadão também precisa se proteger. Como? Se existe um mecanismo, e eu vou ser muito sincero, assim, 80% da população não sabe que isso existe. Não é da intenção das instituições financeiras demonstrar isso para a população. Então, o cidadã entrou ali em contato, fez a solicitação para a devolução dessa quantia. Se o banco não der uma resposta, falha na prestação do banco.
Vamos para um outro cenário. O banco deu a resposta. Bacana. Só que o recebedor, o que ele fez? Sumiu com o dinheiro. Gastou. Vinícius comprou ali para ele uma Porsche, uma moto, gastou, foi tudo quanto é lugar. E aí, agora? Como que fica? Aí entra um especialista na área do direito bancário para poder fazer uma ação de restituição de valores e também pedir uma tutela de urgência para que aqueles valores sejam congelados da conta daquela pessoa. Então, mas o dinheiro sumiu. Isso vai gerar um processo e futuramente, aquilo que nós sabemos, terá uma execução, o juízo vai julgar de forma procedente, o tribunal também, tá? Assim, num cenário de procedências dentro do processo, depois entra numa fase de execução, cumprimento de sentença, em que vai retirar os bens daquela pessoa que ficou com o Pix de forma errada. Mecanismos existem. Agora, vamos ser muito sinceros, qual que é o grande detalhe para nós? É demonstrar que a instituição financeira falhou na prestação do seu serviço. Por quê? Eu falo para os advogados, o nicho bancário ele é muito, muito importante, muito especial. Quem aqui já viu o banco não ter dinheiro? Não tem. Não tem. Então, se chega um determinado momento vamos colocar uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil e etc., esses outros fintechs, outros bancos digitais, em que é reconhecida a falha na prestação do serviço por conta desse mecanismo, o cumprimento dessa decisão ali, que é o quê? Para quem não entende o juridiquês, é o juiz determinar que haja ali a apreensão, vamos dizer assim de uma forma mais simples, o congelamento de bens daquele que te deve. O banco ele é extremamente solvente, não falta dinheiro para ele. Então é uma área em que as pessoas podem atuar e principalmente dando ali uma determinada ênfase e ajudando o cidadão a manter uma segurança mínima para poder reaver o dinheiro dele. Concordo. Vamos lá, mas no exemplo, aí foram os procedimentos do banco contra a pessoa que recebeu indevidamente aquele valor para poder o banco receber aquilo de volta. Nesse intervalo, a pessoa de onde o dinheiro saiu, ela vai ser ressarcida imediatamente? A pessoa de onde o dinheiro saiu. Então vamos para poder exemplificar. Eu ia mandar um valor de 1 milhão para o Vinícius, mandei errado, mandei para você. Nossa, ô glória. vamos trabalhar aqui com valor. Não, vamos fazer assim, vamos trabalhar com valor baixinho, porque é algo que chega mais perto da realidade do cidadão. Vamos colocar assim. Fui enviar aqui pro Vinícius R$500 pra gente tomar um café ali na porta, né? Um café bem caro, sair depois, comer alguma coisa. Enviei errado para você. De forma imediata. Porque que acontece? Hoje em dia a tecnologia está tão rápida, os movimentos sociais, tá tão. Tudo tá, vamos dizer assim. Em tempo real, né? É tudo em tempo real. É tudo em tempo real. A população ela não quer esperar mais igual antigamente se esperava. Ela quer tudo para anteontem. Então quando você vira, tem gente fazendo Pix aqui, tá dirigindo o carro, tá fazendo e tá mandando aquela correria danada. Pode ser que aconteça, de vir uma chave errada, mandar para uma outra pessoa. E aí, quando manda para essa outra pessoa, o Pix ele é de forma instantânea. Então, qual que é o grande detalhe? Entrar e comunicar com o banco na mesma hora, minutos depois. Por quê? O banco ele vai fazer o congelamento daquele valor na conta da pessoa. Você recebeu R$500, era para ter mandado para o Vinícius, mas foi para você. O banco congelou. Eu viro e demonstro, o pagador, viro e demonstro para o banco o seguinte, uma instituição financeira, eu fiz de forma errada. Por quê? Porque era para eu ter pago o Vinícius, conforme a conversa do WhatsApp, conforme o e-mail que ele me enviou, e eu coloquei um número a mais e paguei para você. Então, volta com esse valor para mim. Quem recebeu não vai ter qualquer tipo de prejuízo, e quem enviou de forma errada recebe o valor de volta para poder ali ter o valor que é o valor dele e pagar o Vinícius, que é uma relação entre mim e Dr. Vinícius, que eu tenho que acertar com ele os R$500 para a gente comer um lanche ali daqui a pouco, né? Exatamente. Perfeito? Deu para poder compreender? Deu. Não, tá ok, perfeito. Parece que tem até um desdobramento desse golpe, né? Porque, não sei se você já viu, parece que tem um desdobramento agora que é a pessoa passa o Pix para você, errado mesmo, com valor,
e pede para que você devolva, entendeu? Exatamente. E depois ele pede para que você devolva fala e que eu ele mandei denuncia para o banco para voltar o dinheiro também. Isso é algo assim surreal. Inclusive, a última resolução, e ele vai me falar um número que eu não sou bom de números, tá? Mas houve uma resolução do Banco Central que pediu para poder realizar cadastros das pessoas, que são as pessoas mais próximas, que geralmente nós temos relações, vamos dizer assim, contratuais, tá? Porque o contrato ele pode ser feito de forma escrita, de forma verbal. Então, nós fazemos contratações a todo momento, tá? Então, existe um cadastro dessas pessoas para que possa se haver o depósito de valores maiores. Mas o golpe aí desse vou enviar, manda para mim, ele é muito importante. Gente, olha só, nós falamos aqui do MED, tá? O mecanismo de devolução, ele deve ser feito tanto para mim, que sou uma pessoa honesta, tanto também para a pessoa que fez a devolução. Então, por exemplo, não caiam nessa pegadinha. Enviei para você, ô fulano, achei seu número. De onde, como, quando? Geralmente são as próprias instituições que passam esse tipo de informação, tá? E ali, mais uma vez, falha na prestação do serviço. Sim. Tá bom? Porque os golpistas, eles são muito tecnológicos, eles são muito espertos, eles são assim, sagazes em relação a esse tipo de golpe. Então, o que acontece? Pessoa enviou para você, imediatamente você vai falar assim, ô fulano, olha, eu não deposito o valor de volta para você. Não por uma questão de desonestidade. Entre em contato com o seu banco, seu valorzinho vai ficar bem aqui, travadinho para você. Entre em contato com o banco que a instituição, por meio do mecanismo de devolução, vai congelar esse valor e vai fazer a devolução dessa quantia para você. Ou seja, não devolva, porque o golpe pode ser de quem recebe, né? O golpe pode ser de quem recebe. De forma alguma, devolva valores que não seja por meio da instituição financeira. Por quê? Olha só, nesse cenário, você depositou para mim, entrou em contato comigo, Arthur, eu sou aqui, eu sou de Belo Horizonte, rapaz, eu depositei aqui R$1.000 para você de forma enganosa aqui, foi um erro meu, me devolve? Show! Eu pego e falo assim, não, beleza, viu que o Vinícius é uma pessoa honesta, eu devolvi para ele. Só que o Vinícius é um golpista. E aí depois que aconteceu esse golpe comigo, eu vou lá na porta do judiciário, o juizão fala assim, não, o banco errou. Não foi o banco que errou. O banco, ele promove, por meio do Banco Central do Brasil, um mecanismo específico para que você faça esse tipo de devolução. E você fez de uma outra forma que não é prescrita nas resoluções do Banco Central do Brasil. Então, se você fez errado, a culpa não é do banco. A culpa é exclusiva sua. E dentro do direito, dentro aí nós sabemos muito bem disso, existe uma tese de exclusão de licitude, que é a culpa exclusiva da vítima. Se eu não exerci os mecanismos que precisava exercer por meio dessas resoluções, a culpa é exclusivamente minha, então o banco possivelmente não será responsabilizado. Vinícius, recebeu valor de Pix, ligaram para você pedindo devolução, imediatamente. Agora quem está assistindo aqui não vai errar mais. Imediatamente entra em contato com essa pessoa e fala, solicite pelo seu banco. Seu valor vai ficar aqui, eu não vou gastar. Congelou, devolveu, tá tudo certo. Entendeu? Entendi. Perfeito? Tranquilo. Agora tem um tema aqui interessante também, que é o golpe do falso funcionário bancário. Inclusive, não é que eu caí, mas foi muito interessante disso, porque a pessoa estava me ligando, eu já tinha suspeitado, e eu descobri que era um golpe por causa de um cachorro, porque o cachorro latiu no fundo. Aí eu cheguei, ela devia estar aplicando o golpe da casa dela, né? Eu falei assim, que legal, o sistema agora de call center aí dos bancos, tô permitindo pet, pet, tá lá Foi assim. salvo pelo cachorrinho. Eu tenho que mandar um saco de ração para esse cachorro aí, porque ele corroborou, já estava achando estranho, mas, por exemplo, eu recebi a ligação, o número que me ligou era o número do banco que estava gravado no meu telefone. Por isso que eu atendi. E a conversa foi meio estranha, aquele negócio de, seu Pix, invadir a sua conta, mudar a senha. Eu já falei, já tem assim. E aí no meio da conversa o cachorro me ajudou, porque um cachorro latiu lá no fundo. Eu falei assim, bom, aí, né, pra quem? Vamos lá. Pra quem não tem um cachorro, como que me salvou nesse caso aí, como é que eu posso me proteger nessa questão do falso funcionário do banco que liga?
né? Como é que eu protejo e qual que é a responsabilidade do banco nessas questões, que é corriqueira. Todo mundo aqui já deve ter um caso. Eu tenho um, que é isso do cachorro. Assim, todos nós temos, né? E só uma adenda aqui, só uma colocação. Esse cão aí foi um herói, né? Herói, me ajudou. Esse cão foi um super-herói. Mas vamos entender primeiro o que é o golpe do falso funcionário. Gente, é incrível. Os golpistas, eles conseguem colocar dentro do seu celular que está lá, agência BB, tal, agência Caixa, tal. Eles conseguem uma determinada tecnologia que você, quando vai fazer o atendimento, você fala assim, opa, do banco está me ligando. Então vamos partir de uma regra, tá? Regra básica. O banco nunca vai te procurar para nada. Vamos partir dessa regra. O banco não vai te ligar, o banco não vai te mandar e-mail, o banco não vai te fazer nada que você não procure diretamente o seu gerente. E o problema do golpe do falso funcionário é especificamente isso. Eles chegam com todas as informações possíveis sobre você. Identidade, CPF, nome completo, endereço, se deixar, fala até o nome do seu cachorro e do seu papagaio. Eles sabem tudo. Por quê? Porque essas informações são retiradas de sistemas que são invadidos por esses golpistas. Então, quando eles vão tratar ali na conversa com vocês, tratar na conversa com a pessoa que está nos escutando em si, eles vão falar de tudo que você precisa. Geralmente assim, doutor Arthur, tudo bem? Ah, tudo bem. É Arthur Brides? Aí você confirma. Olha, ele está inculcando em você uma determinada informação que vai trazer uma determinada segurança. Esse cara sabe meu nome. Seu CPF começa com 200 e não sei o que lá. Confirma para mim o restante. Você vai confirmar, ele já sabe dessa informação. Olha, que essa ligação está sendo gravada. Aí às vezes inventa até o número de um protocolo. Ó, entraram aqui na sua conta, estão fazendo isso, eu preciso que você acesse o link para mim. E aí eles enviam para você um link via SMS. Acessou esse link, acabou, tá? E eu vou ser muito sincero, advogados sofrem esse tipo de golpe, e não é porque somos advogados que somos mais inteligentes ou mais espertos do que outras pessoas, não é isso. Advogado, promotor, juiz, a sociedade em si sofre esse tipo de golpe. Então, parta da premissa que o banco não vai entrar em contato com você nunca. Você que tem que ir atrás do banco. Por quê? Se você mantiver essa regra no seu pensamento, você se protege e se blinda. E aí o que os golpistas eles fazem? Eles trazem esse tipo de informação, você acessa o link e aí eles acessam a sua conta. E aí nós partimos daquele mesmo golpe da questão do Pix. Sim. Você tem R$1.000 na sua conta, eles vão fazer ali, utilizar seu cheque especial, mandar 1.000 para um, mandar 1.000 para outro, mandar isso para outro, vão fazer empréstimos no seu nome. Muitas vezes esses empréstimos, eles nem solicitam fotografias, ou mesmo as digitais, ou mesmo o ID que o telefone tem para poder nos reconhecer. E aí acabou, aí o negócio ficou feio para o nosso lado. Qual que é a proteção, Vinícius? Demonstrar a falha na prestação jurídica, na prestação de serviço da instituição financeira. A segurança, né? A segurança foi falha. Então, o primeiro ponto é, banco nunca vai te mandar SMS, nunca vai te ligar, nunca vai mandar e-mail, nada. Esqueçam esse tipo de situação das instituições financeiras. Segundo ponto, caiu nesse golpe, entre de forma imediata, contate de forma imediata a instituição financeira. Porque se tiver uma movimentação que seja atípica, e aí, tirando do nosso juridiquês, o que é isso, movimentação atípica? O Vinícius movimenta R$1.000 por mês. Do nada, mandou R$10.000 para a conta de alguma pessoa. Isso é movimentação atípica, isso foge do perfil econômico daquele cidadão. Então, é a obrigação da instituição financeira fazer o congelamento disso e apurar o que está tendo de irregularidade. É o Vinícius mesmo? Ótimo. Não é, segure o valor e evite um problema maior para essas pessoas. E aí entra um outro detalhe. Obviamente, os golpistas eles não querem chamar a atenção do banco quando eles acessam a conta da gente, correto? O que eles fazem? Começam a mandar poucas operações. R$100, R$200, R$300, vai indo de forma gradativa, porque a instituição financeira ela não vai perceber esse tipo de comando. Só que muitas movimentações também, de forma quase que imediata,
elas devem ser ali vistas pelas instituições financeiras como um indício de fraude. Tudo bem? Então, sempre procure um profissional responsável e que seja especialista nisso. E mais uma vez eu vou dizer aqui, vou falar até virado para a minha câmera ali, advogados e advogadas, se especializem nessa área. Tem pouca gente que mexe nisso, tem pouca gente que trabalha no meio dessa situação e é um nicho que tem muita demanda. Com certeza, né? E sempre vai ter mais, né? Porque... Agora é o seguinte, o que a gente faz quando o banco ele recusa o nosso pedido de estorno depois de um golpe, por exemplo? Recusou o pedido de estorno. A primeira coisa tomou as atitudes, se precaviu, tomou as atitudes legais, entrou em contato com o banco, beleza. O banco, ele vira e fala o seguinte, a instituição financeira vira e fala o seguinte, olha, não é problema nosso. Ou então começam a jogar com a burocracia do lugar. Nós vamos passar para o gerente geral, que o gerente geral vai passar para o gerente regional, que o regional vai passar... Quando você vê, você não sabe onde está. Eu tenho uma brincadeira que é assim, cachorro que tem muito dono, ele morre de fome. Isso é algo específico. Quando um problema vai passando na mão de muita gente, você tem muita gente dando pitaco sem resolver o seu problema. Sim. Então, isso é mais do que corriqueiro. Não fez a devolução, qual é a primeira sugestão? A pessoa ela pode fazer uma reclamação no Banco Central do Brasil. Essa reclamação ela é um tipo de fornecimento de serviço específico para o cidadão. É só colocar lá no site, reclamação Banco Central, e aí você vai acessar de uma vez o link ali para poder abrir sua reclamação. Não precisa de juridiquês, pode falar de forma simples, cometi isso, aconteceu isso, pediu estorno dessa forma, tira os prints, anexa. O Banco Central vai fazer a intimação ali, vai notificar a instituição financeira, vai falar assim, responda no prazo de tantos dias. Isso é muito importante para nós advogados, porque é um indício de prova. A instituição financeira ela vai ter que responder como se fosse ao pai e à mãe. Ela não tem condições de não dar uma resposta. Ela vai ter que falar e nessa fala ela pode confessar alguma determinada falha na prestação de serviço. Posteriormente a isso, pegue toda a documentação e leve no seu advogado, na sua advogada de confiança. Doutora, está aqui, o que aconteceu foi isso. Isso vai abrir margem para aquilo que a gente chama de direito de ação, que todos nós temos. Se um direito foi ferido, eu possuo o direito de demandar no órgão jurisdicional, ou seja, aquele jargão ali que o pessoal fala, entrar na justiça, eu tenho condições de demandar ali uma ação de reparação, de ressarcimento e ainda um dano moral contra aquela instituição financeira, porque ela não prestou as informações, não prestou os atos de segurança específico. Eu quero... Por favor, se você colocar mais um pouquinho para mim, que café é igual... Viu, gente? É igual Café água. é igual água. Viu como é que a nossa conversa é gostosa? Café é igual água aqui, não tem lógica. O pão de queijo a gente come daqui a pouco. Assim, só para eu acabar aqui para eu poder falar desse pão de queijo. Nós precisamos tomar essas situações de segurança, de emergência. Posteriormente, ajuizamento de ação. E agora eu vou confessar uma coisa aqui. Eu ainda não fui no pão de queijo, porque quando eu começo a comer, eu não paro de comer. Então não vá. Não posso. Porque senão eu vou estar aqui assim, falando, não, eu vou falar. E vai ficar um negócio horrível. Mas faz parte. O Arthur, eu queria dar uma arrematada no que o Vinícius ele tinha te perguntado, e que eu acho muito importante é o seguinte, esse esclarecimento que você está fazendo em relação à questão da responsabilidade dos bancos, eu acho que isso é muito importante. As pessoas não têm noção, porque eu vejo muito acontecer, as pessoas elas realmente caírem nesses golpes e buscando o agente financeiro, ele simplesmente ele vira e fala assim, você passou a informação, ou então você acessou o link, e aí lava-se as mãos igualzinho Pilatos, né? Então, Pilatos, eu confundo. Pilatos é bom pra saúde. Pilatos também é bom. Então, assim, é mais ou menos. o que eu queria te perguntar é o seguinte,
você deu o exemplo do link. Naqueles casos em que a pessoa também recebe a ligação da mesma forma que você falou, o outro lado te dando mil informações, é o seu fulano de tal, o seu CPF começa com o número tal, não sei o que, etc. Mas tem também aquela modalidade em que eles pedem confirmações. E aí se pega uma pessoa mais idosa, uma pessoa com pouco conhecimento, como já aconteceu, inclusive, se vocês estão contando aqui os casos aqui, já aconteceu com meu pai. Ele teve uma situação dessa, furtaram o cartão dele. Eles vão atrás dos idosos. É impressionante. Muita força. E aí ligaram para ele como se fosse o banco e ele confirmou a senha. Sim. Ele confirmou a data de nascimento, ele confirmou a senha e tal. Nessas situações, você acha que se enquadraria no mesmo caso da chave Pix, deles terem tido essa informação? E terem se aproveitado de um momento de alguma pressão psicológica, tal, da pessoa que está recebendo a notícia, tem alguém mexendo lá na minha conta e tal? Claro, com toda certeza. Vamos pegar o exemplo aqui dos idosos, tá? Inclusive, bater assim de forma, vamos dizer assim, veemente, o que a gente puder falar contra uma decisão do STJ, que para mim foi a decisão mais errada que o tribunal tomou, em que não houve o reconhecimento da classe idosa como uma classe vulnerável. Gente, idoso, ele é vulnerável. Pega aqui, ó, de 1990 para cá, que eu não era nascido, que eu nasci em 2000 e pouco, mais ou menos. Olha a evolução tecnológica que nós tivemos, o salto tecnológico. Você lembra quando a gente tinha aquele celular que era o Nokia 3310? O tijolão. Gente, não, vocês. Eu não tô acrescentando isso aí, não. Vocês. Tô brincando. Eu comecei por um outro muito mais antigo, no início da década de 90. Olha só, os idosos, as pessoas que já são hoje as nossas idosas, estavam naquela época ali, de fato, um pouco mais jovens, mas pegaram essa evolução da tecnologia. Então nós saímos do 3310 e hoje nós temos a Apple aqui com o 1516. Ok. Você concorda comigo que essa classe, ela não consegue acompanhar a evolução tecnológica? Concordo perfeitamente. É uma classe vulnerável. Crianças, idosos. Então, vamos colocar criança aqui, mas crianças hoje em dia sabem muito mais do que a gente, né? Cá pra nós. Eles já saem do ultra assim. Já saem mexendo, já né? mexendo com o celular. Mas olha só, pega o fato de um idoso que você chega pra ele e fala assim: Senhor José, Dona Maria, nome completo tal. Meu filho, é isso aí mesmo. CPF é tal. Deixa eu lá conferir. Pega o cartãozinho ali, a identidade. É isso mesmo. Dona Maria, Senhor José, aqui, ó, sua conta foi invadida. Nós precisamos aqui, nós vamos enviar o link. Os golpistas, eles ensinam para a pessoa como que faz. Então, o que é importante? Primeiro, caiu nesse tipo de golpe, fale. E eu vejo, teve uma vez que chegou alguém lá para eu poder fazer o atendimento, doutor, e ele estava com tanta vergonha, eu falei assim, por que você não procurou um netinho, um filho, algo do específico? Eu fiquei com vergonha. Tadinho, eles ficam mesmo. Isso acontece muito. Eu vi isso com meu pai. Ele levou 2 dias para falar que tinha acontecido o golpe. Só que 2 dias depois já estava difícil a gente tentar fazer alguma coisa. Gente, então eu falo para a câmera ali, né? Posso falar para aquela câmera? Pode falar. Foca em mim que eu quero pegar você, idosa aqui agora. Não tenham vergonha. Acontece com advogado. Acontece com advogado, não vai acontecer com você. Classe que é vulnerável. Aconteceu, entre em contato imediatamente com alguém que saiba mexer no aplicativo. Para quê? Para que essa pessoa possa contestar na instituição financeira que recebeu uma ligação, e aí tira um print para aquela pessoa, manda para a instituição, recebeu a ligação de tal, fez assim, falou todas as informações possíveis que eu podia ter, me enviou o link, acessou a minha conta e fez as transações que não eram condizentes com o meu perfil econômico. Sabe onde tudo vai, vamos dizer assim, o rio vai correr sempre para o mesmo local? Transações atípicas ao perfil econômico daquela pessoa. Sim. O banco, ele tem acesso. Seu pai, aposentado? Sim. Aposentado. Tá. Vamos colocar aqui que ele aposentou com um salário bom, hoje está uns 5 mil mais ou menos, 4 mil, não,
É um salário razoável. Um salário assim, vamos dizer assim, seguindo INSS, o INSS, né? tá? Vamos pegar o INSS, que aí instituições privadas, isso aí vai aumentar. Sim. Ok, essas pessoas sabem que a condição, o perfil econômico daquela pessoa é um determinado percentual daquilo que ela tem dentro da conta. Então esse camarada, seu pai, ele tem ali, recebe R$5.000 por mês, tem uma poupança ali de 10 mil. Do nada ele vai enviar a quantia de 10 mil para uma determinada pessoa. A instituição ela tem que ter esse tipo de cuidado. Então tudo vai desembocar ali nessa falha de prestação, na falha da prestação dos serviços. Mas qual que é o detalhe? Como é que é o nome do seu pai, doutor? É Dagoberto. Dagoberto. O nome é até diferente. No caso do senhor Dagoberto, o que ele devia ter feito? Comunicado para que entrasse de forma imediata em contato com a instituição financeira. Sim. Isso para poder amenizar riscos, tá? Agora, Arthur, ele não entrou, ele ficou com vergonha. Existe a possibilidade de responsabilizar a instituição financeira? Sim, por conta desses dados. Só que para que isso ocorra, nós vamos ter que comprovar por meio de uma testemunha, por meio de provas documentais e principalmente por meio de uma pessoa que saiba o que está fazendo. Porque eu falo, doutor Vinícius, no processo não adianta você falar tudo. O advogado ele quer falar tudo, contar todos os detalhes. Não dá. Você precisa ser cirúrgico. O que a lei protege? Qual é o bem jurídico resguardado pela lei? Então eu vou demonstrar que, naquele momento, esse bem ali jurídico, esse direito de determinado cidadão foi ferido, de forma em que a instituição possa fazer o ressarcimento desse valor. Deu para poder compreender? Entendi. Não, deu sim. Arthur, é só para a gente fechar, porque eu acho que isso é de interesse público, eu acho que isso é muito importante. Sim. Que tipo de prova que você acha que a pessoa que sofreu qualquer um desses golpes deve procurar para se resguardar eventualmente em algum processo? Perfeito. Para ajudar até o profissional que vai fazer. Perfeito. Vamos Pedido para ele. Vamos colocar aqui a figura do cliente perfeito, que já chega Isso. com tudo pronto para a gente. Se conseguir gravar a ligação, melhor ainda. Mas é óbvio, muitas vezes isso aí não ocorre, tá? As pessoas elas não têm esse tipo de aplicativo ou não se atentam para isso. Falo por conta própria. Eu mesmo já perdi coisas por conta disso. Agora, segundo os documentos, print da ligação, em que vai aparecer lá, igual ocorreu no seu caso, banco tal, está ligando para você. Tirou o print, colocou lá. Print do link que as pessoas enviam e, após isso, os extratos bancários dos envios do Pix que comprovam que houve um envio um pouco diferente daquele perfil em que o cliente realmente ele faz durante o mês. Então, o que eu solicito? O cliente X traz para mim cópia dos extratos dos últimos 12 meses, porque eu vou ter uma variável ali, fala só, nesse mês ele gastou 1.000, nesse mês ele gastou 1.500, no outro mês ele gastou 1.000, ele gastou 400. Eu tenho uma variável. E após o golpe eu vou ter uma outra variável. Aqui ele mandou 10 mil, aqui ele mandou 20 mil, aqui ele mandou 30 mil. E o banco ele não fez o resguardo ali Não observou, né? Não observou esse tipo de operação financeira que, assim, bato nisso, enfatizo isso, que ele deve fazer. Não é um favor, não é um pedido. Ele deve manter segurança em suas operações. Um registro policial acho que seria interessante. Ótimo também. Aqui o registro interessante. O registro e outra coisa, já adianto, pelo menos na minha comarca, assim, o registro policial hoje ele pode ser feito pela própria internet. Sim. Então é o que facilita. Na classe dos idosos, peça ajuda. Na classe de pessoas que são um pouco mais instruídas, relacionadas aqui a esse aparelhinho, faça por você mesmo de forma imediata, narrando tudo. No dia tal aconteceu comigo. Não precisa de palavra bonita, não precisa de juridiquês, não. No dia tal aconteceu comigo um golpe assim, me mandaram um link do WhatsApp, entrou dessa forma, estou registrando o boletim de ocorrência. Ele narra os fatos. Narrou ali a historinha, contou a historinha. Perfeito? Ok. Perfeitíssimo. Obrigado pela lembrança do boletim de ocorrência. Não, mas é porque eu acho que a gente ajuda hoje ao público a entender quais os passos. Com certeza. E isso eu acho que é muito importante. Isso é fantástico.
Um tema aqui a gente já está avançando, né, Rosana? Isso. Eu vou juntar algumas perguntas aqui, que é sobre a questão de juros. Né, eu queria a gente até juntar todas as três, depois passo para a Rosana, aí você Vamos finaliza. Vamos Que é a questão do juros de financiamento subiram demais, né? Vamos pedir uma revisão. Assinei o financiamento e agora percebi que os juros são abusivos e eu consigo reduzir isso. Ou seja, essa abusividade, vou juntar três perguntas em uma. A questão dos juros. Juros abusivos, como que eu faço? Como é que eu, né? Como que eu consigo evitar isso? Perfeito. Hoje os juros na verdade é o pagamento do banco em contraprestação daquilo que ele te empresta. Te prestei R$1.000 e vou cobrar uns juros aqui de 1% ao mês. Você vai ter que pagar esses juros até que o valor seja amortizado ali de forma total. Beleza. Financiamento de casa, financiamento de carro, financiamento de moto, financiamento de trator, financiamento, empréstimos em si, eles têm uma taxa de juros que devem ser respeitadas por um órgão superior. Então o Banco Central ele vira e fala assim, ó, a instituição financeira X ela deve praticar aqui uma média de taxa de 1% ao mês. Ótimo. Se ficar constatado no seu contrato, e isso quem constata é o advogado e o perito contábil, em que o banco praticou essa taxa 1,5 vezes acima daquilo que o Bacen falou, os juros ele pode ser contestado. E onde que isso aqui reflete? Na diminuição do valor da parcela ou a devolução da quantia paga a mais no seu contrato. Arthur, meu contrato encerrou em 2020. Você pode rever porque a revisão contratual ela abrange os últimos 10 anos da relação jurídica feita ali com o banco. Arthur, estou pagando o meu contrato ainda, posso revisar? Pode. Qual vai ser a consequência jurídica disso? Diminuir o valor da parcela e devolver aquilo que foi pago em excesso. Já vi casos de alunos, casos também, tanto do nosso dia a dia, em que instituições cobraram de empresas milhões de juros abusivos. Então não é que você não vá pagar, é pagar o justo, aquilo que foi combinado. Não um excesso que vai te estrangular, que vai fazer com que você se torne uma pessoa que não vai ter dinheiro para poder arcar com aquilo ali. Então, crescer os juros, procure um advogado. O juros está abusivo, procure um advogado especialista nesse caso, para poder diminuir o valor desses juros. Entendeu? Ok, eu juntei tudo a pergunta só. Então, pode ir. Você quer falar alguma coisa? Não, em relação a essa questão de juros, é um assunto até muito amplo, né, doutor Arthur? Muito amplo, né? Mas como o nosso tempo é pequenininho, nós vamos tentar ser um pouquinho mais cirúrgico. Hoje, os nossos tribunais têm alguma linha em relação a decisões envolvendo juros? Como é que funcionaria isso hoje a nível de Brasil? Vamos colocar aqui, doutor, Brasil, tá? Eu fiz só um comentário aqui. Eu estou para poder publicar o meu livro, né? Vai ser mês que vem, salvo engano, de direito bancário e acesso à jurisdição, né? No Estado Democrático de Direito. Esse é o nome do livro. Direito, revisão contratual bancária e acesso à jurisdição. É o nome do livro da editora Conjecturas. É um livro voltado para o campo acadêmico, mas esse livro ele vai falar de uma lei em que trouxe alguns princípios para o nosso Código Civil, o artigo 421A, que vai falar o seguinte, o Estado ele tem que intervir de forma mínima e excepcional nos contratos bancários, ou nos contratos em geral. E os contratos em geral adequam, entram ali os contratos bancários. Então, o que está acontecendo? O judiciário está se afastando um pouco dessa responsabilidade de mexer no conteúdo contratual. Só que o judiciário ele não pode se deixar de atentar para questões que são extremamente abusivas. Ele vai manter a relação contratual, mas ele vai ficar como um pai ali que está vigiando. Olha, deixa eu ver aqui se realmente foi feito certo. Não, isso aqui está na taxa correta ou então não está. Não estando na taxa correta, ele vai intervir para poder diminuir o valor. Hoje, o STJ, ele tem um entendimento, é um entendimento um pouco divergente, tá? Mas a base estando 1,5 vezes acima daquilo que o Banco Central divulga,
que é a taxa média de mercado para juros remuneratórios, essa taxa ela pode ser revista. Então esse cálculo é feito por um perito. Tá uma vez e meia acima dessa taxa, posso revisar. E a taxa ela é feita da seguinte forma: todos os dias de determinados meses ali, o dia 13, 14, 15, 16, existe um lançamento dessa taxa média. O que é isso? O Banco do Brasil, ele praticou aqui um estudo que o Banco Central fez da taxa média tal. A Caixa Econômica Federal, a taxa média tal. Outra taxa média tal. Então você vai ter um parâmetro para poder comparar. Comparou, está uma vez e meia acima dessa taxa, abre o direito de ação do cidadão para poder provocar o Estado por meio do exercício da jurisdição. Olha que coisa complexa e bonita ao mesmo tempo. Para que o Estado possa intervir. Trocando em miúdos, a pessoa pode entrar com uma ação na justiça para poder rever esses juros e diminuir essa taxa. Parâmetro, uma vez e meia que o STJ fala. E o STJ nesse caso, interessante, antes de ajuizar a ação, já fazer um cálculo com o perito contábil para analisar isso. Um cálculo prévio com o perito contábil, ou mesmo o advogado, ele pode fazer esse tipo de verificação. É óbvio que o perito vai trabalhar 10 mil vezes melhor do que o advogado. Ele tem a tecla de atalho, né? Ele tem a tecla de atalho. Mas não quer dizer que quando chegue para nós um determinado caso, nós não devamos fazer uma triagem inicial. Até porque é muito feio advogado querer ajuizar a ação para cliente para poder tomar dele o dinheiro de entrada, ele sabendo que aquilo ali não vai vingar. Isso não é ético. Isso é desonestidade. Isso não é ético. É desonesto, não está certo. Então, assim, mais uma vez eu bato nessa tecla. Existem poucos profissionais para poder trabalhar nesse nicho. E olha que nós falamos aqui de vários nichos relacionados ao direito bancário. Sim. Isso. Mas o nosso tempo acabou, né? Fazer o quê? E eu já não gosto de falar, né? Pois é um universo essa área, né? Mas a gente teremos outras oportunidades para continuar esse bate-papo, né? Com certeza. Pois é, pessoal. Siga a gente aí nas nossas redes. No Instagram é @Direito Simples Assim Advogados. No Facebook é Direito Simples Assim. Aqui no YouTube é o Portal UAI, né? Nós estamos aqui no canal do Portal UAI. Vocês vão estar sempre muito bem informados. O Arthur podia também ser uma palavra final aí, às vezes o pessoal quer te seguir, eu sei que é um cara cara das redes aí. Seu contato aí. Se alguém tiver alguma dúvida, fala pra gente aí. Olha, primeiro eu agradeço vocês demais pela oportunidade, tá? A minha rede social hoje eu estou trabalhando somente no Instagram para poder ensinar principalmente advogados e advogadas como militar nessa área, por isso do curso de revisão contratual bancária. Só que lá também eu dou dicas para o consumidor final, até para que possa se instruir tanto o advogado quanto também instruir a sociedade. Conhecimento guardado só para você é uma das piores, assim, não é igual água parada. É igual água parada. O conhecimento ele tem que ser transferido e a sociedade ela evolui com essa transferência de conhecimento. Exatamente. Então, para você, é uma honra receber aqui, mas eu quero, se você puder, me siga nas redes sociais. É Venturini Arthur, @Venturini Arthur, e lá vai ter muita dica boa sobre o direito bancário em si. Bacana. Nós te agradecemos, viu, Arthur? Eu que agradeço imensamente a oportunidade. A todos, viu? Todos aqui, toda a equipe também. Aqui os nossos colegas Cláudio Silveira, Vinícius Ayala, a Morgana Gonçalves, que está lá do outro lado, o nosso querido Léo, que está ali, né? Diego. O outro coleguinha aqui, o Diego, né? E eu, Rosane Ferreira. Então, até mais ver.